na verdade, ele vem falar sobre essa questão de lazer, né? A gente tem muito no teu conteúdo práticas de recreação, atividade rítmica, dança e cultura popular. E aí, na parte do conteúdo de recreação, o que a gente entende por recreação quando a gente vai para a educação, vai para a sala de aula? É o momento em que o aluno ele recreia, né? Em que ele brinca. Então a recreação está diretamente ligada ao brincar. Então não existe recreação sem essa demonstração de diversão, de alegria, de brincadeira. E essa brincadeira ela pode ser tanto intuitiva, quando o aluno, a criança, ela no momento do tempo livre, ela cria os seus objetos, seus brinquedos e ela brinca, como ela pode também ser uma atividade direcionada, quando, por exemplo, dentro da aula de educação física, o professor direciona uma atividade para o aluno. E aí é quando a gente vai discutir essas classificações de atividades recreativas, porque a gente tem vários tipos de jogos. Quando a gente vai direcionar essas atividades, a gente vem para o tipo de jogos. E aí aqui, ó, nos grandes jogos, a gente não tem como fazer na prática, porque nós somos duas pessoas. Mas na teoria, o que seriam esses grandes jogos? Seriam grupos grandes, com regras estabelecidas nos jogos, né? Nesse jogo com regras mais estabelecidas. E aí onde os alunos eles praticam essas brincadeiras em grupos, geralmente. Então, existem o que determina que é um grande jogo. Quando ele tem mais de uma regra. Por exemplo, vamos exemplificar, para ficar mais fácil. A queimada, a brincadeira de queimada, o jogo de queimada. Ele vai ser um grande jogo. Por quê? Porque vai ter a regra da área da morte, onde quem morreu não pode pegar a bola mais, por exemplo, ou caso determinem, eles podem pegar a bola. Tem a regra de quem é queimado, só quem apara a bola queima quem jogou a bola. Então tem várias regras dentro do jogo que são pré-estabelecidas ali no momento da recriação pelas próprias crianças, pelos próprios participantes. Aí a gente vem para os jogos sensoriais, onde a gente utiliza os sentidos, tato, visão, audição, e desenvolve o pensamento e diminui a tensão e trabalha a concentração. E aí vamos lá para uma ideia de jogo sensorial que a gente pode demonstrar na nossa prática. Por exemplo, aqui eu trouxe ali da gente o dominó tátil, que ele é jogado em dupla, mas ele vai explorar os órgãos do sentido, porque eu vou ter que visualizar a cor da peça e ela vai sendo montada, esse dominó, de acordo com a cor da peça, né? Um dominó comum, um jogo entre 2, 3, 4 pessoas ou mais, mas onde eu vou estar utilizando não mais só o raciocínio lógico do jogo, mas também a função tátil. Nesse jogo específico eu tenho tanto o tato da diferença da textura das cores, como a visão, o tato da visão. Eu vou deixar esse jogo aqui, que a gente vai usar ele também quando a gente falar dos jogos de inclusão, tá? Vamos dar uma passadinha, eu vou exemplificando e a gente vai continuando, tá? Aí a gente tem também os pequenos jogos, que já são jogos onde os participantes eles, têm características mais individuais, como, não consigo nem ler isso, como velocidade, destreza e força. Aí como assim um jogo, pequenos jogos? Ele tem uma regra, é um jogo que é uma regra específica, por exemplo, pique-cola. O jogo, a regra é quem pegou está colado, colado fica parado. Agora, esse jogo ele pode se tornar um grande jogo quando eu acrescento mais regras, entende? Aí outro jogo de velocidade, por exemplo, é uma estafeta, um pequeno jogo. Quem corre mais rápido e pega o objeto mais rápido. A gente pode daqui a pouco demonstrar uma estafeta. Vamos fazer uma demonstração de estafeta, ou de um pequeno jogo. Bem simples aqui com a bola. Numa aula, por exemplo, dá para fazer várias duplas. Fica em pé aqui. E eu vou deixar a bola aqui. Por exemplo, numa aula a gente pode estar utilizando esse jogo, que é um pequeno jogo, é uma regra. E ele
vai trabalhar atenção, vai trabalhar agilidade, que é o quê? O jogo de quem pega primeiro. O professor, no caso aqui a gente precisa de mais uma pessoa para estar dando o comando, mas qual é a básica do jogo? O professor vai dizer um comando, então quando eu falar a palavra bola, todo mundo, quem pegar a primeira bola ganha. Então numa música ou num comando de vários objetos que ele vai falando, quando falar o comando bola, a pessoa que pega a bola primeiro ganha. Eu vou fazer assim, eu vou colocar um timer. Quando o timer parar, quem pegar a bola primeiro ganha. Que aí tem uma terceira pessoa aqui que não é nem eu nem você para dar o comando de pegar a bola, só para tu entender mais ou menos como funciona. Vamos lá, um timer, vou colocar uns segundos aleatórios aqui, tá? Quando o apitar, tem que pegar a bola, fica atenta. Você está tocando o telefone? Ganhei! Talvez porque eu já conheço o som do meu telefone. Vamos lá de novo, vou colocar um timer aleatório e aumentar um pouquinho o volume porque não deu para escutar. Deixa eu colocar assim, senão a gente vai acabar vendo. Prepara. Ó, essa é a dinâmica de um jogo, de um pequeno jogo, uma regra simples que trabalha em uma ou duas dominâncias, no caso do jogo, né? Então aqui a gente trabalhou atenção, concentração, corpo e agilidade para pegar o objeto de acordo com o sensorial. E aí tu vê que no jogo não só uma característica, mas às vezes várias características são utilizadas. Esse aqui a gente utilizou um pequeno jogo, uma única regra, mas também utilizou o sensório. Por quê? Porque eu tive que escutar o comando e tive que ter agilidade para pegar a bola, né? Então aqui, jogos sociais de mesa, e esses já são os mais conhecidos. Porque já vai envolver uma dama, um xadrez, um dominó. São jogos que podem ser um caráter educativo, como por exemplo esse dominó que tem as cores, que uma criança que está aprendendo as cores vai começar a dominar mais o mundo das cores. E pode também ser estimular a questão dos jogos de azar, né? Sem estimular os jogos de azar, por exemplo, cartas, baralho. O intuito de uma brincadeira, mas também sem estimular a questão do vício no jogo, né? Sempre levando para o lado educativo. Quando a gente utiliza os jogos de tabuleiro, os jogos sociais de mesa, a gente tem que trazer para o lado educativo. As dinâmicas desses jogos, eles têm que ter regras estabelecidas para que os participantes aprendam algo com isso. A gente está trabalhando no ambiente escolar, onde a gente sempre tem que ter um objetivo para o jogo. É por isso que quando a gente fala sobre atividade recreativa na escola, é uma atividade direcionada, não é só brincar intuitivamente, tá? E a gente tem os jogos combinados, que exigem uma aptidão física, correr, saltar, girar. Podem ser aquáticos, como os jogos realizados em água, que têm um excelente valor terapêutico por diminuir o impacto causado pelo solo. Nos jogos aí de correr, saltar, girar, a gente já vai ter as amarelinhas, corridas, os jogos pré-desportivos também, todos os jogos pré-desportivos, vôlei, futebol, o handball, o basquete, todos esses jogos pré-desportivos eles já vão se encaixar nesses jogos combinados. E todos eles vão ser combinados porque vão trabalhar mais de uma percepção, tanto agilidade, coordenação motora, força, destreza, atenção, situação de jogo, né, movimentação, tudo isso. Vamos lá para os objetivos. Esses objetivos é sempre muito interessante que na hora que a gente monta um plano de aula, esses objetivos eles têm que estar claros no plano de aula. Deixa eu voltar aqui. Vamos dizer que eu quero desenvolver a adaptação emocional. Como eu vou adaptar o meu aluno emocionalmente para ganhar ou perder? Então, o jogo ele tem que ter um objetivo. Então, descobrir sistemas de valores. Por exemplo, eu quero utilizar um jogo matemático para que a criança consiga aprender o que vale mais e o que
vale menos. Aí eu vou criar um jogo ou vou utilizar um jogo já existente. Então, eu vou pegar esses objetivos e colocar dentro do jogo. A gente vai já fazer uma aula completa aqui no plano de aula e aí a gente vai voltar nesses objetivos. Recreação, lazer, tempo livre e as correlações. E aí o que eu quero assim, que a gente tenha sempre em mente, o professor ele tem que saber que dentro da aula de educação física ele pode trabalhar o lazer, mas o lazer ele vem aqui, segundo alguns autores, como instintivo dentro do tempo livre na busca do lúdico. Então o lazer ele é uma coisa instintiva, ele é natural. Quando, por exemplo, os meus alunos eles estão no tempo livre deles, na hora do recreio, por exemplo, eles não estão em atividades recreativas, eles estão em atividades de lazer. Porque naquela hora não tem interferência do adulto, não tem interferência do professor. Então a própria criança cria o jogo, cria o momento de diversão, cria o lúdico dela. Seja com uma bola, inventando um jogo de queimada, de pique. Mas aquele jogo, ele é livre de interferências, então ele é instintivo. Um aluno que puxa outro, que chama, ou aquele aluno que brinca sozinho com a terra, criando um castelinho. Então esse é um momento de lazer, porque ele é instintivo, ele é do tempo livre, ele não está correlacionado a uma avaliação somativa, ele não está correlacionado a uma avaliação do desempenho, e ele é um momento de diversão, ele é lúdico. E aí, do Mandesier, ele fala que é um livre vontade, o lazer ele tem que estar relacionado à livre vontade. Então, qual é a diferença do lazer para a recreação? O lazer ele é livre, ele é espontâneo, e aí eu posso fazer isso dentro da aula de educação física? Posso. Eu posso determinar que, por exemplo, no final da aula, na volta calma, os alunos eles estão livres para realizar as atividades que eles desejam da melhor forma. E aí eles vão brincar ali com os seus bonequinhos, ou com os seus brinquedos, ou com seus brinquedos imaginários, de uma forma livre. Aí isso se torna lazer. Mas quando eu direciono, a turma, vamos lá, vamos montar 2 filas, cada um vai ter uma bola, o objetivo é jogar essa bola no alvo, quem chegar mais rápido para entregar a bola para o colega ganha. Quando eu crio uma regra, uma dinâmica, isso se torna um jogo, uma brincadeira que causa diversão, que é legal, mas que está determinado ali, que está cheio de regrinhas, que está sendo observado pelo professor, que está sendo avaliado, o aluno que corre melhor, o aluno que participa, o aluno que coopera com o outro colega, então está sendo avaliado a atividade, então deixa de ser lazer e passa a ser recreação. Então vamos lá. Vamos passar essa parte aqui. Eu queria que tivesse melhor de ler, porque é nessa parte que a gente vai para a prática aqui, ó. Esse quadro foi uma pesquisa, acho que isso tudo leu no livro, e a gente tem as brincadeiras pedagógicas, de recreação, brincadeiras livres e brincadeiras dirigidas. Vamos lá para uma brincadeira pedagógica, quando a gente utiliza jogos e brinquedos que favorecem o aprendizado escolar. E aí, eu acho que eu não trouxe para cá, esqueci da sala. Mas a gente vai utilizar uma bolinha novamente. Toda vez que a gente jogar a bolinha, a gente pode fazer com um grupo grande, um grupo menor, mas toda vez que jogar a bolinha, tem que falar uma palavra que seja, vamos lá, relacionado. Vamos começar com fruta, que é fácil, tá? Quando a gente está no plano de aula com criança, a gente vai estabelecer a faixa etária, estabelecer o tipo de atividade, e a gente vai começar aqui um jogo simples. Vamos começar com fruta. Aí a gente vai estabelecer a letra. Diz a letra. B. B, então vai, tu começa. Eu seguro e falo. Banana. Joga. Não sei outra fruta com B. Tem, bacuri. Olha, bonita. Biba. Menina, deixa eu ver. Meu Deus. Isso pode ter um time, pode levar à exclusão da criança ou a criança escolher a próxima letra. Porque a gente, nos jogos, a gente tenta sempre não excluir o aluno da atividade, ao contrário, incluir. Então ele pode, por exemplo, no meio da roda e ser salvo por alguém ou criar uma dinâmica que esse jogo possa fluir. Vamos lá passar ali para os jogos de recreação.
Aí os jogos de recreação já é algo mais lúdico, mais brincadeira, mais dinâmico, mas não necessariamente precisa estar incluído algo pedagógico, algo que seja matemático, que seja de linguagens, que tenha um raciocínio lógico. Pode ser simplesmente a brincadeira de jogar a bola a gente pode ter 3 cortes, pode ser um jogo de queima, elefante colorido, tem diversos jogos que são simplesmente brincar, só para se divertir. Aí o tempo livre eu já falei, a atividade o aluno fica no tempo livre, ele vai fazer atividade, né? E ali por último, brincadeira dirigida, que é o nosso objetivo, que é quando o professor ele cria essas regras e vai dirigindo o aluno, levando o aluno para sair de uma brincadeira recreativa para uma brincadeira educativa. Por exemplo, utilizar a multidisciplinaridade, incluir a matemática dentro dos jogos, incluir a língua portuguesa dentro dos jogos. Ah, não vou alfabetizar não, você não vai alfabetizar, mas você vai estar auxiliando o aluno a estar aprendendo as letras do alfabeto, crianças pequenas, a estar formulando frases, a estar se comunicando, e tudo isso ajuda na dinâmica do aluno, né? Bora lá, deixa eu ver. Recreação da educação básica, que alguns temos, e aqui ficou muito ruim essa imagem. Você consegue? É possível? É muito sério. Tá, vamos lá. Vamos terminar essa parte de recreação e a gente vai para locomoção, raciocínio. Isso aqui são as habilidades. Isso, as habilidades que devem ser trabalhadas dentro dos jogos. Tá? Então, dentro da educação física, principais habilidades: locomoção, raciocínio, espírito de equipe, resistência física, né? Resistência e criação de estratégia, motivação, criatividade, comunicação, espírito de liderança, noção de tempo e espaço. Não consigo ler. Interpretação de situações. Interpretação de situações, curiosidade, motricidade, coragem, desinibição, convivência, saber perder, respeito ao próximo, aceitação do limite, autonomia, atenção e cooperação. Bora lá para o jogo um jogo que é bem conhecido. Eu acho que daqui a pouco a gente chama o grupo dali do pessoal pra gente. É só uma coisa frente. Só faltamos 2. Então bora lá. Mesmo esquema aqui do timer pra gente não se. Vou botar um timer maior agora. Quando o timer para, quem senta ganha. Aí num jogo grande, né, de brincadeira de roda, a gente, na sala de aula, a gente tem que estimular as brincadeiras de rodas, brincadeiras antigas. Por quê? Porque o celular, o computador está tomando conta da garotada. E é na educação física que a gente vai ter essa retomada para os jogos, retomada para as brincadeiras antigas. E aí a gente vamos fazer a brincadeira da cadeira, rapidinho para nossa prática, que é bem simples, né? De costa, deixa eu colocar o time aqui. Aí girando, quem senta na quando toca a gente tem que ter agilidade. Ai, vou ficar puta. Gira pro outro lado, gira pro outro lado. Tá quase. Estimular dentro da sala de aula, não vai tocar não. Será que eu coloquei? Colocou. Coloquei não. Ixi, a gente girando e tá indo parado. Respira. Tava parado. Vai. Agora vai. Tava perto, tava fácil, tava dado. Estafeta. Principal atividade, porque é muito simples criar uma estafeta. O que é uma estafeta? A gente vai dividir em 2 equipes
a turma, ou não é interessante dividir meninos e meninas, é interessante criar ou uma divisão onde eles se autodividam, né? Tipo, formem 2 grupos e deixar eles formarem 2 grupos, ou o professor ter um olhar de alto, alto, baixo, baixo, mediano, mediano, gordinho, gordinho, baixinho, baixinho, e equilibrando as 2 equipes para deixar mais justos. Como as principais estafetas? 2 objetos, e aí o professor pode deixar a uma distância, certo? E os alunos em 2 filas vão fazer esse movimento de buscar o objeto, trazer, entregar para o colega da fila e ir para o final da fila. Enquanto o colega vai, deixa o objeto, vem para o início da fila, bate na mão do colega e passa para o final da fila para que o primeiro volte e pega. Assim que todos se revezam, todos fazem esse revezamento de frente, de pegar, deixar o objeto, que o primeiro volta para o início da fila, para, e aí a equipe que terminou primeiro ganha. É a forma 1 de estafeta, né? Uma estafeta de vai e volta. Outro tipo de estafeta, o objeto ele passa. Eu venho, busco o objeto e aí eu passo o objeto para o colega de trás, que vai passar o objeto para o colega de trás, até chegar no último vem, devolve o objeto para frente e volta para a fila. E aí a gente tem, quando chega no final, que deixa o objeto e ganha a estafeta, a equipe que passou todo mundo, né? Que veio da frente, veio. Leva em média 3 ou 5 minutos cada estafeta. E aí faz a primeira rodada, faz a segunda rodada, faz a rodada de desempate. E aí tem uma dinâmica aí de uns 10 a 15 minutos de aula já de estafeta. Jogo simples, criado, né, com peças simples. Pode ser 2 bloquinhos, pode ser 2 bolas, pode ser 2 balões, pode ser uma fitinha. Aí, vamos trabalhar alguma dominância, né, alguma habilidade. Usar a fitinha para o aluno ir amarrar a fitinha, o outro ir desamarrar. Já aprende a coordenação motora fina ali de amarrar. Então, os jogos ele tem que sempre ter um objetivo, tá? Agora, se eu chego aqui aqui na primeira parte da atividade, esse aqui tu já fez essa atividade? De responder as questões? Já. A importância do jogo, já passei, já falei sobre isso, e aí aqui alguns tipos de jogo, tá? Outras denominações de jogos, essa aqui já é outra classificação, já segundo Carneiro. Jogos de campos, que pode ser realizado em médio ou grande espaço, que permite aos participantes grandes deslocamentos com ou sem uso de material. Jogos com bola, bobinho caçador, aquele que joga a bola para acertar. É o mesmo elefante colorido que a gente conhece. Jogos de correr, pega-pega, nunca 3. Aí jogos de salão, espaço mais fechado, com menor mobilidade. E aí a gente é dividido em jogos sensoriais e jogos motores. Os sensoriais usam os jogos dos sentidos, quase a mesma coisa com uma classificação diferente, né? E os jogos motores que envolvem coordenação motora e agilidade. Por exemplo, uma estafeta ela pode ser realizada no campo, porque com uma grande quantidade de pessoas ela pode ser realizada dentro de uma sala também. Tá? E aí a gente tem esses jogos intelectuais também, que são os xadrez, charada, quem sou eu, dominó, né? O dominó invertido, tem vários. Aí agora que a gente chega para a aplicação na sala de aula, exemplo de brincadeiras. Fui à feira comprar mamão. Aí encontrei batata doce. Aí como é a continuação? Fui à feira comprar mamão, encontrei batata doce, levei o abacaxi. Aí o próximo tem que ir repetindo todas as frutas, né? Estátua, que é também utilizando uma música, utilizando um time. Dança das cadeiras que a gente acabou de fazer, quente e frio, queimada. São jogos bem conhecidos. E tem uma infinidade de outros jogos que a gente pode estar procurando. Vamos fazer agora o quente e frio, para a gente demonstrar, tá? Na nossa aula prática. Vamos lá. Eu vou esconder, tu vai lá fora. E quando tu chegar, a gente vai o quente e frio. Pode falar?
Não, não pode colar. Já. Lembrando que quente é perto, frio é longe, né? Então a gente já sabe que quente é perto, frio é longe. Então vamos lá. Tá frio. Tá frio, congelando. Tá começando a descongelar. Mas ainda tá um pouco frio assim, tá? Tá no meio termo, primavera. Tá frio, tá frio. Tá frio, 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 frio. Esquentou. Esquentou. É uma bola amarela, é imensa. Foi até difícil pensar no lugar para esconder. Tá quente, tá quente. Tá mais quente do que frio. Dá uma esfriada. Esquentou, esquentou, esquentou. Esfriou, esfriou. Olhou pra parede, esfriou. Não tem como esconder uma bola na parede. Eita! Tá quente, tá quente. Tá frio. Gente. Esquentou. Esquentou e esfriou. Achei! Quase pegando fogo. Olha, show. Demora um tempo. Quando tem mais alunos, dá para dinâmica de mais de um objeto, que encontrar mais de. A dinâmica, a gente pode estar sempre aumentando o nível dependendo da faixa etária. Por exemplo, criancinhas, objetos que sejam bem chamativos, que sejam mais brilhantes. Crianças maiores, oitavo, nono ano, já utilizar o quê? Mais de um objeto, mais de uma regra. Aumentar essa dificuldade, aumentar o nível de dificuldade. Então, sempre observando. Jogos e brincadeiras na educação física do ensino fundamental e médio. Vamos lá. História tu já estudou, e aí aqui a gente tem alguns jogos, alguns jogos que são passados de geração em geração. Amarelinha, cabra cega, esconde-esconde, pega anel, cabo de guerra, queimada, são jogos que a gente já conhece bastante, né? Batata quente, pife, pula cega, morto-vivo. Morto-vivo é excelente para trabalhar quando a gente tem várias formas de trabalhar, inclusive como inclusão, que a gente pode estar, por exemplo, vendando os alunos para eles terem uma noção de como é, por exemplo, ter uma deficiência visual e ter que utilizar apenas o sentido da audição para se guiar. Elástico, bambolê, e aí, todas essas brincadeiras a gente tem que vir resgatando para as aulas de educação física, para que os alunos conheçam, porque realmente hoje em dia a gente trabalhar as mobilidades, as competências motoras, através das brincadeiras dos jogos, do lúdico, da diversão, né? E aí a gente vai entrar agora em jogos cooperativos para a gente ter, horrível, olha a imagem. 3 tipos de jogos cooperativos organizados aqui por ordem. Então, a gente tem jogos de resultado coletivo, tá? Jogos de inversão e eu acho que tem uma próxima categoria aqui. Cooperativo é a categoria geral, tá? Tá. Aí tem jogos que são formados por jogos mais elaborados. Aqui vamos colocar turmas de 5º ano, que é mais ou menos ali uma faixa etária de 12 anos, né? 10, 11 anos mais ou menos, 10 a 12 anos. E aí, qual é o tempo de aula? Vamos lá. Vamos colocar uma aula de 45 minutos. Quais materiais a gente vai utilizar? Como é uma aula de jogos cooperativos, a gente vai utilizar. Vou colocar uma bola, outros materiais que a gente pode estar utilizando. A gente tem que pensar em mais atividades. Numa estafeta a gente utilizaria uma bola. Numa
Brincadeira de cooperativa também. Pula corda não se encaixa tanto numa atividade cooperativa, cabo de guerra competitiva. No nosso nó humano, a gente não vai utilizar material. Aí vamos lá, qual a atividade de aquecimento? A gente pode fazer uma estafeta de aquecimento, estafeta com a bola. No desenvolvimento, nó humano. Na volta calma, a gente pode estar utilizando, vamos ver, uma brincadeira para volta calma. Pode ser o Quem Sou Eu, que é uma brincadeira sentado, onde cada aluno escolhe uma personalidade e aí tem que descobrir quem é o outro, tá? E na avaliação a gente pode ser uma roda de conversa, um feedback, tá? Então vamos lá, executar esse plano de ação que seria, que seria ali em volta média de 45 minutos. 10 minutos ali para a gente fazer o aquecimento, uma estafeta rápida, 15 minutos ali para o nó humano, uma turma de 30, 40 alunos. Esse nó humano ele pode demorar, a gente pode fazer de diversas formas, por exemplo, um grupo de frente, um grupo de costa, para ficar todos de frente, depois todos de costa. E finalizar com o Quem Sou Eu, que leva em média de 15 minutos também para ser finalizado. Então 15, 30, com mais 10, 40 minutos de aula. E para o finalzinho, 5 minutos ali de conversa, 45 minutos de uma aula de 45 minutos mais ou menos. Pode ser maior aula? Pode, dependendo da quantidade de alunos, dependendo da quantidade de aulas que você vai passar também. A gente pode criar uma sequência didática, pode criar uma sequência didática, tá? Bora lá fazer o nó humano. Deixa eu chamar. Bora, tia. Bora lá. Agora tu vai direcionar como é a brincadeira. Tu vai ensinar pra gente e vai explicar. Tu vai direcionar a brincadeira, tá bom? É a tua vez, é a tua aula prática agora. Vem. A gente fez o teste, né? Agora tu é a professora. A gente vai fazer o nó humano, que a gente vai ficar de costas, segurar as mãos, e a gente vai se desvirar, ficar toda de frente, sem soltar a mão, uma da outra. Bacana, tem mais enrolada aí. Muito bem. A gente sempre tem que direcionar na aula de cooperação, o professor tem que sempre estar incentivando. E agora, gente, o que a gente vai fazer? O que a gente precisa fazer? Deixa eu travar um pouquinho para que os alunos tenham a iniciativa de um ajudar o outro, para ela realmente se tornar cooperativa. Obrigada, professora. Obrigada. Então tem que deixar assim, os alunos eles irem se conversando entre si, vira fulano, volta, não vai, para que essa dinâmica se torne cooperativa. Quanto mais gente, mais difícil a dinâmica, e aí também mais tempo leva para poder ter esse espírito cooperativo aí de ficar diálogo. Aí você vê que estão começando a discutir, vamos parar, vamos respirar, vamos pensar. E o professor tem que estar direcionando sempre as atividades pedagógicas, tá? Vamos seguir aqui, deixa eu apagar. A estafeta é aquela coisa bem simples de fazer. Vamos trabalhar um pouquinho essa questão da volta calma. Na volta calma, o aluno ele tem que estar sempre pensando o quê? Ele aqueceu, ele brincou, ele entrou numa dinâmica, ele foi, se divertiu, ele correu, pulou, ele gritou, ele conversou alto e agora ele tem que retornar ali para um estado mais calmo, mais normal, baixar o batimento cardíaco. Então essas atividades elas têm que ser relaxantes, tem que envolver respiração, tem que envolver concentração. Então podem ser jogos sensoriais que vão envolver concentração, pode ser um jogo relaxante, pode ser um alongamento, pode ser um alongamento voltado para a respiração, para os alunos aprenderem a respirar. Tá? Então sempre é interessante trabalhar essa finalização volta calma,
sempre levando em consideração a faixa etária e o objetivo. O plano ele tem que estar alinhado, desde o início ao fim, tá? Se o objetivo ele é trabalhar a coordenação motora, então no meu jogo de volta calma eu também vou trabalhar um pouco a coordenação motora, tá? As atividades já estão resolvidas. Vamos passar aqui para a terceira parte, que é da parte de dança, tá? Essa parte nós vamos gravar. Vem aqui, Adriana. Vem que eu já digo. Vamos lá para a parte de dança. A dança com prática corporal. A gente vai trabalhar a dança já lá nos conteúdos, já a partir do 5º ano, se eu não me engano, da BNCC. Vamos só confirmar aqui. Mas se não me engano é a partir do... Aqui. A dança ela vai ser já incluída lá na... Primeiro e segundo ano, como contexto regional e comunitário. A gente vai para o contexto regional, no estado do Pará, carimbó, danças regionais, os ritmos regionais, né, o tecnomelody. E aí, tem episódio. Lá no 3º ou 5º ano, a gente vai entrar com as danças do Brasil e do mundo. E aí a gente vai entrar o quê? Com os ritmos. O jazz, o balé, o hip hop, as diversas manifestações de dança que a gente que existem, né? No 6º e 7º ano entra as urbanas, que é o hip hop, o street dance, tá? E no 8º e 9º ano as danças de salão, que já entra Balé. As danças de salão são as danças em dupla, que vai entrar. Gente, até esqueci. Deixa eu ver aqui. Eu coloquei aqui. Eu pedi isso, é tão importante. Dança de salão é o merengue, a zumba não como prática corporal, a zumba em dupla, né? É o zouk, tem um que é bem conhecido, mano, que é assim na ponta dos pés. Enfim, aqui a dança como prática na educação física, tá? A gente vai melhorar o sistema cardiorrespiratório, a gente vai ter melhora da circulação sanguínea, pressão arterial, libera endorfina, né? Porque tem sensação de prazer, fortalecimento muscular, coordenação motora, minimiza a depressão, aumenta a autoestima, possibilita a disciplina, recupera a confiança, reduz tensão. E a gente tem as diversas. Agora vamos lá, de acordo com as fases de detalhe. A gente tem os movimentos rudimentares, crianças pequenas, bebês. A gente entra nos movimentos de reflexo, né, crianças de até 1 ano de idade, rudimentares de até 2 anos de idade, e os movimentos fundamentais até 7 anos de idade. Então, o homem, desde sempre ele dança. É uma linguagem. Lá na antiguidade, no início da dança, a dança era para rituais, era para trazer chuva, era uma forma de linguagem. O homem ainda não se comunicava com escrita e com uma linguagem totalmente assertiva. Então a dança era uma forma de expressão mesmo, tá? Na idade média, essa dança passou a fazer parte de rituais de acasalamento, de lutas. Na era do cristianismo, teve um apagão dessas danças, por quê? Porque eram danças que cultuavam deuses. Então, o cristianismo ele tinha essa questão de ser um único Deus, então muitas danças elas eram proibidas, não podiam. No Renascimento, em seguida do cristianismo ali, da Idade Média, vem essa retomada já com a perfeição do corpo. E aí a gente tem o início do balé, de danças clássicas que buscam essa perfeição dos movimentos. E aí na idade contemporânea, nos tempos contemporâneos, em contramão do balé, vem as danças urbanas, as danças do jazz, que são de movimentos mais livres.
as danças eruditas, ali onde o corpo ele tem que refletir o que a alma está sentindo, né? Onde vai de encontro com a perfeição do corpo, de estar na ponta, de fazer movimentos perfeitos, sincronizados. E aí essas danças contemporâneas trazem de ponta. E aí eu digo que a gente tem um novo estilo de dança que são os TikToks, né? Que agora a gente está numa era moderna onde a dança ela se tornou mais ali. Aí aqui ó, a dança na escola, vamos lá. Definições de Ribeiro. Ação corporal que possibilita movimentos articulares. O tempo, reconhecer o ritmo individual e o coletivo são coisas que a gente pode estar trabalhando. O espaço, possibilidade do corpo de expressar direções, planos e trajetórias. Então, dentro da aula, a gente vai estar trabalhando essas proposições, né? A intenção, a linguagem de dançar por meio de qual mensagem a gente vai passar essa dança. E aí, vamos lá para os elementos pedagógicos. Criatividade, trabalho em equipe, raciocínio lógico, resolução de problemas, comunicação, pensamento abstrato, resiliência. Por exemplo, um exemplo de comunicação. A dança, ela surge da mímica. Então, o primeiro passo que a gente pode estar trabalhando é justamente como surgiu a dança. Surgiu através da mímica. Os primeiros bobos da corte utilizavam esses movimentos do corpo para fazer graça. E aí foi surgindo as danças, junto com a musicalidade, junto com as músicas, conforme os ritmos foram sendo criados, novas danças foram sendo criadas. Então, o primeiro passo, por exemplo, pode ser a mímica. Um jogo simples que você pode estar utilizando como aquecimento de uma aula de dança. A mímica, tá? Então, um aluno recebe uma palavra e vai transmitir para o outro, tá? Vamos lá, vou fazer a mímica e tu vai tentar adivinhar. Meu Deus, eu sou muito boa de mímica, mas bora lá, deixa eu ver. De novo. Uma coluna. Quase. Isso, aí tem isso assim. Bem rápido, bem rápido. Uma árvore. Uma árvore, isso. Aí, ó, com os gestos comunicando uma palavra. É a tua vez agora. Escolhe uma palavra aleatória e faz a mímica. Dentro da sala, pode estar criando um potinho com várias palavras, uma música, um cantor, e a criança tem que gesticular, tem que inventar. Olha aqui, escolhe um objeto e imita um objeto. Eu sou horrível de mímica. Eu não posso criar essa palavra porque senão eu vou saber. Tem que a dança ela começa na mímica, no gesticular, no experimentar, né? Então, esse é o primeiro, pode ser um aquecimento para uma aula de história da dança. Tá. Essa é muito fácil. Ventilador, muito bom. A gente vai, aí a partir dessa introdução da mímica, do trabalho em equipe, pode criar equipes para estar jogando entre si, tá? Aí a gente vai ter que, nos planos de aula, a gente tem que estudar os movimentos, os elementos da dança, selecionar movimentos com base nos estudados. Por exemplo, a gente estudou dança de salão, então vamos na prática fazer os movimentos da dança de salão. Então vamos passo para o lado, passo para o lado. E aí criar essa dinâmica ou de imitação, ou de sequência, ou de criação de movimento, botar as crianças para criar os próprios movimentos, criar as próprias paródias e depois de criar as paródias, criar a coreografia daquela paródia. Esse tipo de paródia é legal, esse negócio de paródia. Tudo que for a musicalidade, a dança, pode estar sendo implementado numa aula de dança. Aí aqui mais pra frente a gente vai ver sobre a questão de musicalidade. Praticar a sequência e introduzir mudanças. Por exemplo, vamos criar uma sequência de ritmo. Então vai 2 passos para a direita, 2 para frente, 2 para trás. Então vai 2, 2, 2, 2, 2, 2. Aumentou a sequência. A gente vai 2 para frente, 2 para o lado, 2 para trás.
vai aumentando essa sequência. Quando vai pro lado, pula e gira. Quando vai pra frente, só pula. Aí vai criando uma sequência de coreografia. Pode ser, a melhor forma é usar dentro da música, obviamente, né? Praticar a nova sequência, executar a dança completa. Como estruturar a aula de dança? A gente, mesma questão. A gente tem que ter a proposta, a faixa etária, qual é a música, qual é o objetivo dessa prática e como vai ser avaliado o resultado dessa aula, tá? Algumas habilidades para desenvolver. Desenvolver por meio da música a consciência integral do corpo, da mente e da emoção. Criança, cabeça, ombro, joelho, pé. É uma musiquinha externamente conhecida, internacionalmente conhecida. A musicalidade trabalhada por ritmo, olhos, ouvidos, boca e nariz. Aí é continuar, cabeça, ombro, joelho e pé. Faixa etária, criancinhas, primeiro, segundo ano, terceiro ano. Pode ser trabalhada a musicalidade dentro da aula de jogos, não tem problema. Não é porque não está no conteúdo da BNCC que a gente não pode introduzir o ritmo, a música, até porque o corpo ele vai ser trabalhado, tá? Amplitude do repertório de movimentos. A gente vai aumentando a quantidade de ritmos dentro da aula. Vamos utilizar o autoconhecimento corporal por meio da interação social. Em duplas, trabalhos em duplas, grupos, individuais. E analisar esses movimentos e a formação estética e a análise crítica da dança. Vamos lá, criar um festival de dança dentro da escola. Cada grupo escolhe uma música para se apresentar. E aí vai, dentro da aula, ajudando a criar a coreografia, colocando passos, escolhendo figurino, e tudo isso gerando uma atividade pedagógica, tá? São coisas que podem ser feitas dentro Tá. Essa parte de expressão corporal e consciência corporal, a gente precisa também aprender e ensinar para os alunos a diferença de se expressar e de ter consciência corporal. Quando eu me expresso através do corpo, eu faço o que a gente fez na mímica, eu demonstro através do meu corpo. E quando eu tenho consciência corporal, é quando eu enxergo o meu próprio corpo, quando eu entendo que para cima, para baixo, para o lado, e todos esses outros movimentos, por exemplo, às vezes as crianças não sabem girar, não sabem girar saltando, e tudo isso pode ser trabalhado através da consciência corporal, para que a gente possa trabalhar a expressão corporal, para que dentro da música a criança consiga expressar o que ela sente ao ouvir a música, tá? Bora lá fazer uma prática de planos e direções da dança, tá? A gente tem um plano para frente, para trás e na diagonal, tá? Que é os planos aqui, ó. Lateral, para frente, para trás e diagonal. Então, dentro da dança, bora aqui colocar esse vídeo que eu consegui aqui pra gente. Eu deixei aqui separado. Então, como eu disse, ó, a gente vai fazer os movimentos junto com ele, tá? São os movimentos básicos da dança, para baixo, para cima, para o lado, para trás, tá? Vamos imitando ele, tá? Deixa a gente voltar aqui no início e a gente faz. Ó, para baixo, a gente imita. Abaixa. Gira. Atrás. Isso. Dentro da aula a gente pode estar colocando os alunos para estarem gesticulando, imitando, tanto da imitação, tanto de planos, né, frente, trás, para cima, para baixo, e gesticulando. Aí, como a gente vai trabalhar isso? A gente pode trabalhar também os movimentos que o nosso corpo faz. Por exemplo,
Movimento de flexão, de dobrar uma articulação. Então, quando eu dobro uma articulação, quando eu dobro uma articulação, eu estou flexionando essa articulação. Movimento de extensão, quando eu estou em flexão e aí eu estendo, né? Quando eu estendo, é um movimento de extensão. Movimento de adução, movimento de abdução, de abrir, fechar e movimentando e mostrando esses movimentos para os alunos. Bora lá, fique em pé, vamos trabalhar. Vamos lá, vamos fazer um movimento de rotação. Quais articulações fazem o movimento de rotação? Pescoço, ombros, nosso quadril faz rotação, aí nosso joelho não faz rotação, o tornozelo faz rotação. Então, vamos lá, movimentos de extensão, flexão. Não, seria abdução. Extensão, flexão, quando eu estendo, quando eu flexiono, tá? Os movimentos de extensão e flexão eles são sempre onde a gente tem apenas dois movimentos, cotovelo, joelho, tronco, faz flexão, faz extensão, tá? Abdução, quando a gente abre e fecha, braço faz, ombro faz, né, abdução, o quadril faz abdução, o pé faz, ó, quando eu jogo pra fora, quando eu jogo pra dentro, faz abdução, punho, né? Então a gente tem que ir mostrando esses movimentos para que fique mais fácil essas rotações. Aí, por último aqui, a flexão plantar, que é só o pé que empurra a gente para cima, né? A flexão plantar empurra para cima. Certo? Vamos lá. Aí aqui tem aqui um esquema de o que cada parte do corpo faz, que a cabeça faz, que o pescoço faz, os movimentos que cada parte do corpo faz. A gente já fez tudo aqui, a gente segue. Para finalizar, a gente vai fazer aqui o estudo dos movimentos, tá? Essa parte aqui. Atitude relaxada, atitude linear e flexível, atitude curta e prolongada, atitude liberta e controlada, que são fatores do movimento criados por Laban. Foi um grande estudioso da dança, que ele foi, ao observar as danças, vendo os movimentos principais, como o corpo fluía em relação à dança. A fluência ela tem a ver com o movimento controlado, né? Como o corpo flui. E aí essa fluência ela pode ser livre, espalhada pelo espaço, com movimento expandido e contínuo, livre, né? Ou ela pode ser um movimento mais controlado, que temos a sensação de contenção. Quando eu não estou no movimento aberto, né? Então a gente tem um movimento mais fluido e um movimento mais controlado, por exemplo, tá? Realizado com cuidado, com restrição de espaço, com limitação. Então, quando a gente fala de movimento livre ou controlado, a gente tem um movimento que ele é mais amplo e um movimento que ele é mais controlado, por exemplo, onde eu estou num espaço específico. Então, dentro da dança, Laban percebeu essas questões de fluidez. A gente vai ver no balé. No balé, tanto tem um salto longo, como também tem uma ponta onde a bailarina dela não sai do lugar, ela faz um movimento controlado, específico, bem delimitado. O espaço. Aí a gente tem aqui 4 tipos de espaço. Esse kinefera quer dizer é um espaço pessoal, o espaço que a pessoa utiliza para realizar o movimento. Os planos já tem a ver com plano frontal, plano lateral, quando a pessoa faz um movimento para frente, faz um movimento para o lado, então tem a ver com o espaço que a pessoa vai utilizar. Cubo e tetraedro é a forma que a pessoa cria ao se movimentar. Por exemplo, deixa eu ver se consigo fazer mais, tipo um triângulo, entendeu? Tipo, estou criando uma forma com o meu próprio corpo. Quem faz muito isso? Aqueles líderes de torcida, né? Que formam as letras com o próprio corpo, então utilizam o corpo para criar formas específicas. E aí eles colocam o movimento, partem do centro para fora. Então eu parto de onde eu estou para frente, para cima, para baixo, para o lado. Então ele parte do centro e se expande para fora. Isso é a teoria do movimento de
na rua. E como utilizar isso nas aulas? Dessa mesma forma, criando os movimentos dentro da musicalidade. Aí, por exemplo, aqui, ó, vamos lá para uma... aqui, alguns ritmos musicais, vamos lá. A gente vai dentro dos movimentos, criar movimentos expansivos, de dentro para fora, tá? Música clássica. No aluno essa percepção de onde o corpo dele está, né? A dinâmica que ele utiliza. Outra questão que Laban estudou é a questão do peso, que diz respeito ao quê? Forte ou pesado significa o uso da força muscular para um movimento mais bruto. Um exemplo é quando deixamos o corpo ceder à força da gravidade. Por exemplo, eu subo e eu deixo descer. A força da gravidade solta meus braços. É uma força bruta, tá? E aí uma atitude passiva que tem como resultado a descida do movimento pesado realizado pelo corpo. E como seria o leve? Quando eu controlo a força da gravidade. Ao invés do meu braço soltar com tudo, esse movimento ele se torna mais leve. Apesar do uso da força, né? Mas aí o movimento se torna leve. Então eu tenho um movimento pesado e eu tenho um movimento leve. Controlado. Exatamente. Essa é a questão do peso, tá? O tempo tem a ver com o ritmo, tá? Então o tempo da música, os intervalos, duração, intensidade. Por exemplo, a gente estava dançando, começou na clássica, tempos mais leves, quando a gente foi pro rock, a gente acelera, né? Então, depende do ritmo, depende da intensidade. Vamos pular para... Isso aqui já dá uma passada. Movimento como linguagem. Utilizar dentro da nossa aula essas características do movimento, tá? Desde o leve ao pesado, a fluidez, utilizar para que nossos alunos tenham esses conhecimentos. E aí a gente vai entrar os temas de movimento, que é justamente sobre isso, na musicalidade, no ritmo e musicalidade. Aí o musical, quando se relaciona à harmonia e melodia dos instrumentos, e sinusal ligado ao primeiro instrumento do homem, que é o próprio coração, o movimento sinusal do coração. A gente já tem humanamente, instintivamente, a noção de ritmo. Desde a barriga da mãe, o bebê já escuta o ritmo do coração, né? Então, uma brincadeira que a gente pode estar utilizando com as crianças é justamente brincadeiras que envolvem ritmo com as mãos. Por exemplo, ensinar esses ritmos, eu não sei fazer isso. Peito está abaixo, peito está abaixo. Peito está abaixo, peito está abaixo. E criando essas dinâmicas de musicalidade com os gestos, com as mãos. Porque eu estou gesticulando, eu estou dançando com as mãos e criando o ritmo. Aí aumentando o ritmo mais rápido. E aí, e criando essas formas de linguagem e fazendo com que eles interajam e aí cada um cria o seu ritmo e ensina, ou vamos todo mundo seguir o ritmo, quem errar sai, quem errar só observa e continua a sequência, tá? Trabalhando justamente essa questão do ritmo da musicalidade.
ver os diferentes estilos. A gente já viu alguns, mas aí os estilos musicais têm histórias e características. E eles servem para expressar. Desde música para ninar, músicas para guerrear, músicas para cura, músicas de sedução, músicas para educar. Quando a gente fala, por exemplo, as músicas do alfabeto, né, as músicas educativas, músicas para contar uma história. Existem modas sertanejas que contam uma história, e as músicas para dançar, que são as mais conhecidas. Tem música para trabalho, publicidade, para cada coisa pode existir um tipo de música. E essas finalidades a gente pode estar sendo incrementadas dentro da aula de educação física, tá? Qual é o fraseamento da musicalidade? A coreografia. Como a gente desenvolve uma coreografia? Criando essa questão, a gente aprende os planos, aprende os eixos e a gente vai criar a coreografia, né? Colocar os alunos para interpretar o que a música diz para eles, seja por conta da letra, seja por conta do ritmo, tá? Hoje em dia está bem fácil trabalhar isso, porque a gente pode usar justamente as mídias sociais, as músicas que estão em alto, tá? A dança relacionada ao ritmo, quando, por exemplo, a gente pega o aluno que está lá só fazendo o TikTok, né? É relacionado ao ritmo, não tem nada a ver com a letra. E a dança relacionada à melodia, que já vai a ver com a melodia, com o que a música em si diz. Se ela é triste, então tem uma característica mais triste. Se ela é alegre, fala de alegria, já tem uma característica mais expansiva, mais alegre, tá? No plano de aula, a gente vai ter a dança com a multiplicidade, a evolução da dança, tá? Aquilo que a gente já falou lá no começo, da dança moderna, da dança contemporânea. A dança como prática corporal, e aí a gente vai ter as coreografias, né? Eu tirei. As coreografias. Deixa eu ver onde eu tirei isso aqui. Por exemplo, Quer dar o próximo passo do seu negócio? As coreografias das danças contemporâneas, a gente dá como prática corporal, como exercício para a saúde, para a promoção da saúde. E aí a gente vai ter diversos grupos que fazem coreografias para as pessoas dançarem em casa, as danças das academias, os ritmos, fit dance, step, jump, tudo isso são práticas de dança, que envolvem música, que envolvem movimentos corporais. Deixa eu ver se passa esse anúncio para a gente. Aqui. Exemplo. Eu queria umas pessoas A gente apresenta essas danças para os alunos e pode incluir dentro da aula, claro, selecionar as músicas que são de acordo com o tema da aula, com o objetivo, com a faixa etária, e está apresentando essas coreografias. Bora dançar? É a aula prática. Pensei que te dá bola, agora é bola pra mim. Então batendo grave, você não passou de um quase. Quase não serei, quase me lancei. Quase assim eu só conto, mas hoje não tem chance de replay. Tudo quis. Agora tu só tem no canto. Tudo quis. Agora tu só tem no canto. Não adianta me mandar pouquinho em coração. Não tem como esse tempo vai ficar assim. Agora tu só tem no canto. Ok, deu pra gente exemplificar, né? Cadê, meu Deus, o slide? Aqui. E aí, a dança como prática corporal pode ser incluída na escola? Pode, porque a gente pode apresentar para os nossos alunos. Uma avaliação, né? Uma da equipe aí, fazer o trabalho. Cada uma dinâmica, pode mostrar a criatividade. Ao invés do aluno pegar a coreografia, já
outros a criar sua própria coreografia. E aí a gente tem a dança também como fator de inclusão, que a gente pode estar trabalhando dentro da escola, principalmente se a gente já tiver algum aluno que tem alguma necessidade especial, né? Que é por meio da dança que o indivíduo tem a possibilidade de usar o corpo como uma prática física, de uma maneira prazerosa, explorando os sentimentos e ainda evidente, isso é ainda mais evidente em pessoas com deficiência. Ensino da dança, a gente vai ter os estilos, vamos lá. Os principais estilos que a gente pode estar trabalhando. Ritmos latinos, música latina, né? As danças de salão, os ritmos brasileiros, samba e pagode, o samba e a diferença do samba de gafieira, forró, e as danças regionais, a gente entra pro calypso, pro tecnobrega, pro carimbó,